Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem, tudo tranquilo, tudo na paz? Eu me chamo Josleno, seja bem-vindo aqui ao canal Metanoia. É que a gente fala a respeito da Palavra de Deus, medita na Palavra de Deus. E hoje vamos falar a respeito do poder que as nossas palavras ela têm. Então fique comigo para a gente aprender um pouco mais. Bom, meus irmãos, estou aqui com a Palavra de Deus aberta em Tiago, capítulo 3, versículo. Eu vou ler aqui dois versículos, 5 e o 6, que diz assim: Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Veja quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Palavra de Deus bem linda, palavra de Deus maravilhosa. A gente vai falar o poder que as nossas palavras, a nossa língua, ela tem. E às vezes isso é desconhecido por nós mesmos. A gente solta uma palavra e não sabe muito bem o impacto que aquela palavra tem na outra pessoa. Um certo pesquisador ele foi fazer essa pesquisa sobre a palavra, né? Ele foi fazer essa pesquisa e ele pegou lá 3 potes transparentes e colocou arroz, né? Arroz dentro e colocou lá uma certa quantidade de água e botou 3 potes diferentes de arroz, né? E cada potezinho ele colocava um nome, né? Um adesivo, grudava em um, aí colocou a palavra, né? Eu te amo, você é demais. Palavras positivas. Em no outro pote, ele colocou palavras negativas. Colocou lá, eu te odeio, você não presta. E no outro ele colocou simplesmente ignorado, rejeitado, né? E ele não fala, e todos os dias ele falava para aquele pote que tinha palavras positivas. Ele repetia: eu te amo, você é demais. Palavras positivas falava para aquele pote. E no pote das palavras negativas, que tinha um arroz, ele falava palavra negativa. E o terceiro pote que tinha ignorado, rejeitado, ele não dizia nada. Por quê? Porque era o ignorado, era o rejeitado. E assim, todos os dias ele fazia esse mesmo procedimento. Falava palavras boas para aquele pote, falava palavras ruins e negativas para o outro e ignorava o terceiro. Depois de um tempo, né, no fim da sua pesquisa, ele foi ver que o pote que tinha palavras escritas no adesivo, palavras positivas, o arroz, estava fervendo, estava de uma aparência boa. E o pote que tinha as palavras negativas pregadas, adesivadas, estava ficando apodrecida. Um negócio meio escuro, estava ficando ruim, a aparência já não estava boa. E aquele que foi ignorado ficou meio brulhado, uma aparência meio feia também, meio ruim. E aquele pesquisador, com a sua pesquisa simples, ele detectou isso, o poder das suas palavras. E nas nossas vidas, né, nós somos pessoas, não é diferente. Ela tem um grau maior ainda de poder. Por quê? Porque a gente sente, a gente tem as nossas emoções. Se eu começar a falar para você que você não presta, você vai ser um derrotado, você é um infeliz, você é isso, você é aquilo, essas palavras, ela pode te trazer um desânimo. Eu começar a falar assim: meus irmãos, a situação hoje está difícil, o emprego hoje está difícil, a economia tá ruim, tem muitas contas. Essas palavras negativas, elas vão começar a trazer em nós
preocupações, medo. Dentro da nossa mente vai começar a colocar essas dificuldades que essa palavra está trazendo, essa negatividade está trazendo. E a gente começa a ficar preocupado. É mesmo, o negócio tá ruim, a situação tá ruim. Agora, se eu começar a falar palavras boas, a gente vai se elevar, a gente vai ficar animado. Rapaz, Deus vai te ajudar, Deus vai abrir a porta onde... Deus abre porta onde não tem porta, vai fazer isso e aquilo, crê em Deus, que Deus ele é fiel, Deus é bom, Ele vai te ajudar, tem bom ânimo. Quer dizer, isso vai trazer mais fé, vai despertar em nós mais fé, mais ânimo. E as nossas palavras, ela tem esses poderes. Perdão. E aqui em Tiago, capítulo 3, o versículo 5, vai dizer, o versículo no finalzinho vai dizer: vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Quer dizer, não é uma grande coisa, é uma coisa pequenininha, uma palavra. Às vezes uma palavra ela pode derrubar uma pessoa. Uma palavra pode trazer dúvida para uma pessoa e aquela pessoa passar a não acreditar em Deus. Mas também uma palavra, ela pode despertar na pessoa que não crê em Deus a acreditar em Deus. Uma pessoa que está desanimada se animar. É o poder que a nossa palavra ela tem. E a gente tem que ter cuidado. A gente tem que ter cuidado. E a palavra que a gente solta, que a gente tem, ela pode inflamar. O que é isso? Por exemplo, a gente está no trânsito, está no carro, e eu estou aqui de moto. Aí o cara lá de carro está parado no sinal. Aí eu passo, ele acha ruim. Aí ele fala lá um palavrão. Aí de repente eu fico com raiva, porque ele falou um palavrão e eu não gostei. E eu vou para cima dele. Quer dizer, aí tem a briga. Teve até um momento na minha vida que um exemplo é que onde eu trabalhava no hotel, tinha uma parte lá do hotel, na lateral, que não podia colocar lixo. Só que o vizinho da frente, o abençoado, ele sempre de manhã ele colocava lixo lá. E eu não sabia, porque ele colocava muito cedo. Só que um dia eu vi. Eu estava lá varrendo na lateral lá do hotel. E de repente lá ele vem com 2 saquinhos de lixo, na cara de pau, né? Colocar os 2 saquinhos de lixo lá. Eu falei simplesmente assim: Senhor, aqui não pode colocar lixo não, senhor. Aqui é proibido colocar lixo. Eu falei dessa maneira, do jeito que eu estou falando aqui, tranquilo. E aquele homem, ele se revoltou. Ele se sentiu como uma afronta aquilo ali. Ele se levantou, começou a falar um bocado. Eu estava tranquilo. Eu estava bem tranquilo, bem sossegado, 6h30 da manhã, né, começo de trabalho, de dia a gente está bem tranquilo ainda. Eu estava bem tranquilo. E ele começou a me esculhambar de tudo que era nome. Filho de não sei o que, vai para onde, vai não sei o que, vai tomar banho, fala um bocado de coisa. Me esculhambou de todos os nomes. E eu fiquei irado com aquelas palavras, quer dizer, as palavras, elas nos atingem. Ela pode causar raiva na gente, tristeza, pode causar várias sensações. E a gente tem que ter cuidado com as nossas palavras, pois a própria palavra de Deus vai dizer claramente, olha só, versículo 12, Tiago 3,12. Meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Ou a gente tem palavras boas, ou a gente tem palavras ruins. Eu me lembro que antigamente, quando eu era do mundão, eu só chamava os meus amigos esculhambando, coisa de homem, normal. Ei, não sei o que, só chamava esculhambando mesmo, palavrão. Onde tivesse, só chamava esculhambando, era no meio da rua, era no colégio, era onde for, só chamava pelo palavrão. E ele também só me chamava esculhambando. Só que hoje, meu querido, Deus, ele tem me transformado, ele tem me regenerado, uma vida nova em Cristo,
Hoje eu não falo mais palavras. Eu falo palavras boas. Eu procuro falar palavras que vêm do alto, do céu. A palavra de Deus, palavra de oração, de Deus, palavras boas. E não palavra de maldição, que é o que aqui está dizendo. Não pode uma pessoa ficar falando bênção e maldição. Ou ele só procede bênção ou só maldição. Vamos ver o porquê disso. Está escrito aqui, Mateus, capítulo de número 15. Vejam só, Jesus Cristo, ele falando uma coisa muito importante. Mateus, capítulo de número 15, versículo 10 e versículo 11. Vai dizer assim: E chamando assim a multidão, disse-lhe: Ouve e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Vejam só, aqui tinha os fariseus que estavam preocupados com que o Jesus Cristo e seus discípulos não lavavam as mãos para poder comer. Eles não lavaram e acharam aquilo ali como uma transgressão. E estavam contaminados, né? Só que Jesus Cristo falou que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai da nossa boca. É o que sai da nossa boca. As palavras más, as palavras ruins. E contaminar é trazer algo ruim. Estou contaminado. Vamos supor, estou doente. Por quê? Porque eu sofri uma palavra negativa. O que contamina as pessoas são as palavras más. E o que sara? O que sara as pessoas? Eu vou ler aqui Provérbios, capítulo 2, versículo 18, vai dizer assim: Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Olha, palavra boa, é saúde, é bem-estar. Uma pessoa está lá com depressão, se a gente ficar falando que aquela pessoa vai morrer daquele jeito, melhor ela não fica. Tenho certeza que melhor ela não vai ficar, porque já está num estado ruim. E a gente fala palavras ruins para aquela pessoa que está ali, melhor ela não vai ficar. Tem que trazer palavra que venha levantar aquela pessoa, palavras boas que levante aquela pessoa. Então, meu querido, palavras, ela tem um poder imenso. O Cristo Jesus, ele sempre pregava, falava da palavra de Deus, pronunciava. E aquilo despertava nas pessoas fé, despertava um ânimo, uma esperança. A gente está vivendo num tempo de eleição e tem alguns discursos que são bem inspirados, né? Traz dentro de nós uma expectativa, né? Uma esperança de melhoria para a nossa cidade. E eles já falam, né? Eu prometo fazer isso para você, no seu bairro eu vou fazer isso, aqui precisa melhorar, tem que fazer isso, eu tenho um plano para isso, projeto para aquilo, eu prometo fazer isso, e começa a trazer em nós, que está ouvindo, começa a trazer expectativa, começa a trazer uma certa esperança de uma melhoria, certo que hoje o negócio está meio um pouco desacreditado, muito desacreditado na verdade, mas traz esperança, traz algo de melhoria. Quer dizer, as palavras trazem isso em nós, ou ela derruba, ou ela levanta, ou ela nos faz piorar, ou melhorar. A palavra de Deus nos mostra, né, um cego Bartimeu, Jesus Cristo estava passando, só que o rapaz era cego, ele não via, claro, né, tá cego, porque senão, se ele visse, ele não era cego. Então, aquele rapaz, ele era cego, ele começou a ouvir uma multidão, e eu imagino ele, o que é isso aqui, o que está acontecendo? Aí teve um que falou, é Jesus. Olha a palavra que aquele rapaz falou para aquele cego. E aquilo, quando ele ouviu aquilo, ele se encheu de esperança. Agora é a minha oportunidade. Por quê? Porque eu já imagino que ele já tinha ouvido falar de Jesus Cristo. Para se levantar daquele jeito e começar a gritar e a clamar, ele já tinha que ter ouvido falar de Jesus Cristo. E quando ele ouviu aquela palavra, ele se levantou e começou a clamar.
começou a pedir, a gritar, não foi baixinho não, Jesus, me ajuda. Foi gritando, Jesus, me ajuda, tem misericórdia de mim, Jesus Cristo. Quer dizer, gritou mesmo. Por quê? Porque ele ouviu aquela palavra. Jesus está passando. Simplesmente isso. Despertou naquele cego uma esperança, a solução da sua cegueira. Só que tinha uns abençoados, eu vou ler aqui, Marcos, está escrito em Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo 46, que vai dizer assim, no versículo 48, e muitos o repreendiam para que se calasse. Quer dizer, uma hora ele ouviu uma palavra de esperança, que era Jesus Cristo, só que no meio daquela multidão tinha outros tipos de pessoas que falavam palavras negativas, pedindo para ele calar, se aquieta, cala a boca, palavra negativa. Só que aí ele ignorou as palavras negativas e ouviu falar de Jesus Cristo. E ele, a partir disso, aí que ele começou a gritar mais alto ainda. Começou a falar mais alto ainda. Assim é a nossa vida, meus queridos. Vai ter palavras boas para tentar nos levantar, mas também vai ter as palavras ruins e vai tentar nos abater, nos entristecer. Sempre tem, sempre vai ter isso na nossa vida. Mas nós que temos a nossa língua, a nossa boca para falar, ou palavras boas ou ruins, a gente deve procurar falar palavras boas, que é o que o mundo precisa hoje. O mundo precisa mais de Deus. O mundo precisa mais de Deus. Falar mais de Cristo, que salva, cura e liberta. Por isso que as pessoas, a humanidade, está estressada, tão estressada, precisa mais de Deus. É por isso, meu querido, que eu faço os vídeos, porque eu creio. Este vídeo, esta mensagem vai chegar nas pessoas que precisam. Por isso que eu fiz esse canal, para falar da palavra de Deus, para trazer fé para nossas vidas, ânimo, energia, pensar nas coisas do alto. Tá entendendo? Então vamos começar a falar mais palavras boas. Palavras boas, palavras de fé, de ânimo. Vai dar certo, meu irmão. Vai dar certo, minha irmã. Tenha fé, vamos conseguir. O momento ruim está passando, vai dar certo, não se preocupe. Tá entendendo? Então que a gente venha se apoiar nas palavras boas. E não venha usar a nossa língua como instrumento do inimigo. Amém? Então fique na paz, fique tranquilo, sossegado, que tudo vai dar certo. Só confiar no Senhor, depositar nossa fé nele, as nossas dificuldades e ansiedade, que ele vai, com certeza, nos ajudar. Então fique tranquilo, fique na paz. Se você gostou, dá uma curtida para ajudar, se inscreva e ative o sininho. Não, obrigado, mas só se você gostar e quiser. Espero que essa mensagem tenha trazido coisas boas para você. Deus possa lhe ajudar e abençoar você e a sua família. Amém? Fique na paz e até a próxima.